A grande verdade é que as pessoas não estão bem quanto você imagina. Hoje teve uma situação na igreja que eu achei muito interessante, onde o pastor ele chamou as pessoas que estavam oprimidas, que estavam sobrecarregadas. E é impressionante a quantidade de gente que foi à frente. O empresário cristão é a mesma situação. A gente olha o Instagram, olha as pessoas e, meu Deus, como são perfeitos. Mas a grande realidade é que ninguém está assim tão perfeito. Geralmente as pessoas que estão na internet, elas mostram o que elas querem e não o que elas vivem e não o que realmente acontece. E aí, eu e você caímos numa grande mentira, que é pensar que todo mundo está bem, menos eu. Por muito tempo eu caí nessa ladainha, nessa conversa de que todo mundo estava bem. Todo diretor era top, todo mundo que tinha empresa estava muito bem, o único problemático era eu. Porém, eu estava completamente errado. E com o tempo, eu descobri que, na verdade, as empresas estão muito piores do que a gente imagina. É só olhar os dados do IBGE. Os dados do IBGE, ele mostra, o Sebrae também é uma ótima ferramenta, e ali ele vai dizer que as empresas, a maioria das empresas, elas quebram com menos de 2 anos de existência. E muitos empresários, às vezes com 1, 2 anos, que começaram a ter um pouco de sucesso, já começam a fazer masterminds e eles já começam a fazer grandes coisas e eventos e fala, olha, vem no meu evento que você vai ficar rico. Na verdade, não. E se você é realmente um empresário cristão, você precisa pensar antes. Eu sou um grande estudioso. Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Eu acho que é o meu hobby. E existe um áudio chamado O Mais Estranho Segredo do Mundo, que ele diz que as pessoas elas não se dão bem porque elas simplesmente não pensam. E uma vez eu peguei e fiz uma dinâmica na empresa. Todas as segundas-feiras a gente tem uma dinâmica ali, uma palavra, uma oração. E eu falei para todos os nossos colaboradores: escutem o áudio O Mais Estranho Segredo do Mundo. Está disponível para todo mundo. Se você está vendo esse vídeo, você pode. Eu vou ver se eu acho ele aqui em algum lugar e coloco aqui para você. Ou você pode digitar ali: O Mais Estranho Segredo do Mundo. Nightingale. E ali ele vai falar que os seres humanos, eles se dão tão mal porque eles simplesmente não pensam. E o empresário cristão, ele cai justamente nessa ladainha de simplesmente acreditar que todo mundo está bem, de simplesmente acreditar que tudo é perfeito, de simplesmente acreditar que ele tem que ter todos os manuais, de simplesmente acreditar que a empresa dele tem que estar redondinha, perfeita, bonitinha, o bibelô. Mas não, porque na verdade o que você precisa mesmo é pensar. Você precisa de pensar. Quando você pensa, quando você faz reflexões, quando você responde perguntas, a sua mente começa a clarificar e você começa a entender as coisas. Você começa a ver que o seu nível é diferente dos outros, que a sua empresa ela tem um jeito diferente. E eu entendo perfeitamente. Cada nível vai te exigir algo. Cada tamanho vai te exigir algo. Eu lembro quando eu assumi o negócio do meu irmão, nós tínhamos 3 colaboradores. E eu era o cara que pagava a conta, via banco, fazia tudo. Depois, quando nós chegamos em 10, eu ainda estava no mesmo tamanho. Mas quando nós chegamos em 20, as coisas começaram a ficar mais difíceis, eu já não conseguia fazer tudo, eu já precisei contratar uma pessoa mais especializada em marketing para me ajudar. Eu continuava passando as direções, eu continuava dando a diretriz, o caminho, o que eu queria, o que estava na minha cabeça, mas eu precisava de alguém para executar. Quando nós chegamos a 30, eu comecei a sentir já diferente. E chegamos a ter 42, reduzimos um pouco o quadro. E quando eu tinha 40, olha, eu fiquei
extremamente perdido. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Porque era tanta informação, era tanta gente, porque eu mantive aquela estrutura de 10 e tentei gerir 40. E na verdade deu tudo errado. Então, se eu tivesse simplesmente parado para pensar, tivesse momentos onde eu pudesse refletir, onde a minha cabeça tivesse mais clara, eu tenho certeza que eu não passaria por todas aquelas dificuldades. A Bíblia diz que antes de calcular uma torre, você deve calculá-la. Ou seja, você tem que pensar sobre aquilo. Você deve anotar, você deve fazer críticas. Você precisa observar. Se você vai fazer alguma coisa, se você vai construir um negócio, seja ele pequeno, grande, seja uma lanchonete, seja uma grande fábrica, seja uma distribuidora, não importa. Você precisa pensar. Sem o senso crítico, sem o intelecto naquilo, você simplesmente vai cometer os mesmos erros do passado. E talvez um papo com outro vídeo é o nosso ego começa a tomar conta daquela situação e aí tudo vai por água abaixo. Se eu pudesse te dar um conselho, é pense. Pense, e aí parafraseando com Salomão, quando ele dizia em Eclesiastes, há um tempo certo para cada coisa debaixo do sol. Não busque a perfeição. Não espere que todas as empresas estão perfeitas, que todos os gestores são maravilhosos, que aquelas pessoas sorridentes quando você encontra, oi meu amigo. Tem muita gente, cara, que nos bastidores são terríveis, são baita de uns arrogantes, baita de uns babacas. Só que ali, no palco, eles são maravilhosos. Fique esperto, não fique se comparando, mas pense, coloque a sua cabeça para funcionar. Eu tenho certeza que a tua cabeça vai, assim, a tua visão vai mudar e o teu negócio vai mudar. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou!